Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido irmão, querida irmã, estamos bem no início desta 24ª semana do tempo comum. Vamos pedindo a graça de Deus para poder viver bem cada dia da nossa vida, iluminados pela sua palavra, fortalecidos pelo dom da fé. Meu irmão e minha irmã, inclusive o evangelho que a liturgia nos propõe hoje nos fala bem sobre a fé, não é? Nos dá algumas características importantes da fé. Em primeiro lugar, um tema muito importante para o evangelho de São Lucas é que a fé é algo universal. Não está restrita a um povo, a um grupo determinado. E por que se diz isso? Porque os judeus acreditavam que eles, como o povo escolhido por Deus, e nós sabemos que assim foi verdade, né? Deus escolheu aquele povo, mas eles acreditavam que eram o único povo que encontraria a salvação. E hoje nós vemos bem que no Evangelho é um oficial romano que pede a Jesus a cura para o seu empregado. O oficial romano não era judeu, não fazia parte do povo escolhido, mas são os próprios judeus, os anciãos dos judeus, que vão pedir o milagre, a graça em favor do empregado dele para Jesus. Veja, e Jesus se coloca de fato a caminho. E é interessante porque o Evangelho diz que o próprio Jesus fica admirado com o tamanho da fé do oficial e diz: nem em Israel eu encontrei tamanha fé. Então, aqui já é um ponto muito importante, meu irmão e minha irmã. Nosso Senhor Jesus Cristo, Ele veio a este mundo para nos salvar, Ele nos dá o dom da fé, mas não limitado a um povo, a um grupo específico. Ele nos dá o dom da fé a todo aquele que abre o seu coração para o Senhor. Mas existe algo que ainda é mais importante sobre a fé que o Evangelho de hoje nos diz. Veja, o oficial romano, ele dá um passo a mais nesse caminho, nesse Evangelho, do que todos os outros. Os judeus vão pedir a Jesus, que ele faça o milagre, que ele cure o empregado do oficial, dizendo assim: ele estima muito o nosso povo, ele até nos construiu uma sinagoga. Veja, neste ponto o oficial é alguém que estima o povo, é alguém que admira os judeus. Mas quando ele manda os seus amigos atrás de Jesus, quer dizer, manda eles irem lá para dizer a Jesus que ele não é digno de recebê-lo na casa dele, não é? Que ele diz assim: olha Jesus, eu tenho empregados que estão debaixo das minhas ordens, eu dou uma palavra e eles fazem aquilo que eu quero, eu digo vem e eles vêm, eu digo vai e ele vai, eu digo faz isso e ele faz. Então, se a minha palavra tem alguma autoridade, a tua palavra com certeza tem muito mais autoridade do que a minha. Dize uma palavra e eu tenho certeza que o meu empregado ficará curado. Então veja, aqui ele está dando um gigantesco passo da fé. Por quê? Porque a fé não é apenas admirar Jesus. A fé não é apenas gostar da palavra de Jesus. A fé é colocar em Jesus toda a nossa esperança. A fé é colocar em Jesus, depositar aos pés de Jesus toda a nossa existência. A fé é dar um passo concreto no qual eu coloco Jesus como o sustento da minha vida, como o chão onde pisa a minha vida, como a base na qual eu posso me apoiar. Veja, ele não apenas admira Jesus, ele reconhece em Jesus uma outra experiência, uma outra força muito maior do que tudo aquilo que ele tem. Ele, sendo um oficial romano, veja, diz, o oficial romano é o dominador do povo, Os romanos dominavam os judeus. E ele diz: Senhor, eu não sou digno de que entres na minha casa. Quer dizer, ele reconhece estar abaixo de Jesus. Veja, meu irmão e minha irmã, isso aqui é muito importante, essa característica da fé para nós. A fé não é apenas admirar Jesus. A fé é fazer de Jesus a base sólida onde a nossa vida está construída. Existem muitos de nós, muitos que nos dizemos cristãos, que só admiramos Jesus. Não fazemos dele a base da nossa vida. Não colocamos a nossa esperança toda em Jesus. A gente confia nas pessoas, confia nos homens, confia, na nossa própria capacidade.
A gente, faz os nossos próprios planos, os nossos próprios cálculos e se guia por eles. E quando o nosso Senhor muda as coisas, a gente fica com raiva. Veja, a gente muitas vezes, não se coloca de fato diante de Jesus. Não o reconhece com esse dom da fé. Por isso, meu irmão e minha irmã, nós precisamos pedir a Deus também essa graça, o dom da fé, para que Jesus não seja apenas alguém que a gente admira, para que Jesus seja o tudo para nós, para que toda a nossa vida seja uma experiência de verdade com o Senhor. Que Ele nos ajude, nos dê o dom da fé, como deu aquele oficial romano. Deus vos abençoe, meu irmão e minha irmã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.